Fãs e a família se despedem da rainha do rock. O corpo de Rita Lee está sendo velado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, até às 5 horas da tarde. A cantora e compositora, um dos maiores nomes da música brasileira, morreu aos 75 anos. A artista recebeu um diagnóstico de câncer de pulmão em 2021. Depois de tratamentos, a doença teria entrado em remissão. Apesar do histórico, a causa da morte não foi divulgada. Inclusive, a cantora falou sobre a cura dela em abril do ano passado, depois de sessões de imunoterapia e radioterapia. E olha esse dado que preocupante. O câncer de pulmão está entre as principais causas de mortes evitáveis. No Brasil, em 85% dos casos da doença, estão associados ao tabagismo ou os derivados do tabaco. Isso de acordo com o Ministério da Saúde. Para explicar essa doença tão perigosa, a gente faz conexão com a Mariana Lalone, que é oncologista. Doutora, boa tarde. Seja bem-vinda ao Conexão. Se muitos casos, poderiam ser evitados, quais são os sinais que a gente deve ficar em alerta, doutora? Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Eu acho que conscientizar a população é super importante. Então, como você falou e mostrou na reportagem, o câncer de pulmão ele está muito associado ao tabagismo, né? Mais de 80% dos pacientes que vão ter câncer de pulmão são pacientes que, de alguma maneira, ficaram expostos ao tabaco e a qualquer forma de tabaco, né? Incluindo essas novas modalidades aí tão perigosas e não regulamentadas no Brasil, que são os cigarros eletrônicos. Então, assim, doutora acho Mariana, que é bem importante, né, conscientizar. Acho que nós perdemos o áudio com a doutora, talvez. Ok. Doutora, a senhora me escuta? Escuta. Eu acho que eu não consigo ouvir a doutora. Acho que de lá para cá não estou ouvindo, viu, Kelly? Ok, então eu vou fazer a pergunta, doutora. A doutora me escuta bem, né? Doutora, quais são os sintomas que o paciente deve ficar em alerta? Então, o grande problema do câncer de pulmão é que é uma doença silenciosa. Ela cresce, ela aparece e cresce com poucos sintomas na sua fase inicial. E é na sua fase inicial que, quando diagnosticado, a chance de cura é muito maior. Então, em oncologia, quanto mais cedo a gente descobrir a doença, maior a chance do paciente ficar curado. Mas o câncer de pulmão, ele pode ter vários tipos de sintoma. Pode ser dor torácica, pode ser uma tosse persistente, pode ser catarro com sangue, quando a gente tosse com sangue, pode ser perda de peso, pode ser pneumonias recorrentes, um paciente que tem várias pneumonias seguidas. Então, o câncer de pulmão não pode ser, nenhum sintoma respiratório deve ser negligenciado ou esquecido, porque eles podem estar relacionados ao câncer de pulmão. Doutora, uma vez identificado que a pessoa tem o câncer de pulmão, ela necessariamente é submetida. O primeiro passo para a recuperação é uma cirurgia ou não? Então, a primeira coisa quando a gente faz o diagnóstico é entender que câncer de pulmão essa pessoa tem, esse paciente tem. O câncer de pulmão é uma doença heterogênea. A gente tem dois grandes grupos, né, o de pequenas células e não pequenas células. E hoje a gente tem várias alterações moleculares que dão o sobrenome dessa doença. Então, cada câncer de pulmão pode ter uma estratégia de tratamento diferente. Então, hoje a gente tem cirurgia, a gente tem radioterapia, a gente tem radiocirurgia, a gente tem quimioterapia, a gente tem drogas-alvos para essas alterações moleculares que a gente pode encontrar e a gente tem a imunoterapia. A sequência ou uso dessas terapias ou combinações dessas terapias, ou em que ordem a gente pode usar esses recursos de tratamento, dependem do subtipo que a gente encontrou e depende da extensão da doença.
Então, normalmente, quando a gente encontra uma doença na sua fase inicial, os pacientes são submetidos à cirurgia. Mas a gente pode começar o tratamento com combinação de quimioterapia e imunoterapia para depois operar o paciente. Ou, em algumas situações, fazer radioterapia associado à quimioterapia ou cirurgia seguida de imunoterapia. Então, as possibilidades, Heródoto, são várias. Elas vão depender da extensão da doença e do subtipo de câncer de pulmão que o paciente tem. Doutora, e aqui no Brasil a doença atinge mais os homens? O tabaco é o maior fator de risco, né? E a gente ainda tem um número maior de homens tabagistas no Brasil. Então, ela acaba sendo um pouquinho mais prevalente na população masculina, mas sim, também é um grande problema para a saúde da mulher. Doutora Mariana, que tipo de... a pessoa muitas vezes passa por check-ups anuais. Quando ela tiver uma suspeita qualquer de problema, como você explicou muito bem agora há pouquinho, ela pode ser submetida a que tipo de exame? Pode ser, por exemplo, uma chapa de pulmão? Que tipo de exame pode detectar se esse câncer tem na pessoa e se ele está em estado inicial? Então, o exame de escolha para a gente fazer rastreamento do câncer de pulmão é a tomografia, tá? A tomografia de tórax, a tomografia que olha o pulmão. Mas o câncer de pulmão também pode ser identificado ou suspeito num raio-x de pulmão, num raio-x convencional, tá? No raio-x, o raio-x de tórax comum. A questão é que no raio-x a gente consegue fazer o diagnóstico de uma doença mais avançada, quando a lesão já é maior. A tomografia, ela é capaz de identificar os primeiros sinais de alteração. E essa é a nossa busca, sempre fazer o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Para pacientes que tenham antecedentes de tabagismo, hoje, fazer o que a gente chama de que é rastreamento, que é o screening de câncer de pulmão com tomografia, com baixa dose de radiação, já é uma realidade no Brasil. Tá? Então, isso já é possível. Então, pacientes que têm risco pelo antecedente de tabagismo podem ser submetidos a exames periódicos para a investigação. Como, por exemplo, a mamografia já está muito bem estabelecido, né, que a mulher tem que fazer como exame periódico, ou o Papa Nicolau. A tomografia de baixa dose para pacientes de alto risco também é uma alternativa para fazer o rastreamento. E fica aqui, mais uma vez, o alerta contra o cigarro, né? Principalmente também o eletrônico, que aqui no Brasil nem deveria ser comercializado. Doutora, obrigada, viu, pelas orientações. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde.